Bora lá, vou fazer o caso 1. O caso 1, ele dá esses valores aqui, ó. Via aérea, da orelha direita, esses valores. Óssea, da direita esses valores. E da esquerda são esses. Aqui do lado, eu coloquei os valores de atenuação interaural. Que de 250 a 1 é 40, de 2 é 45 e de 3 a 8 é 50, tá? Tá. Primeiro passo que a gente vai fazer: mascarar via aérea. A gente vai ver se precisa mascarar via aérea. Como é que a gente faz para saber se precisa mascarar a via aérea? A gente pega o valor aqui, 55. A gente compara com o limiar ósseo da orelha não testada. Se a gente está testando essa, a não testada é a esquerda. Como não tem via óssea em 250, meio que a gente puxa o valor daqui. É como se a gente pegasse o valor daqui e colocasse aqui, tá? Mesma coisa. Então, 55 menos 10 é igual a 45. 45 é maior que 40, que é o valor de atenuação, de perda. Ou seja, essa orelha aqui, a orelha esquerda, ela está escutando pela direita. Então, na frequência de 250, a gente vai precisar mascarar. Vou colocar só um círculo aqui. Vai precisar mascarar. Em caso, é melhor marcar aqui. Aqui. A gente vai retestar esse limiar aqui, tá? Na de 500. 55. 55 menos 10. 45 também. É maior que 40. É maior ou igual que 40. A gente vai mascarar. Retestar esse daqui. De 1. 50 menos 10. 40. 40 é igual a 40. Então, se for igual a 40 ou maior, a gente vai ter que retestar essa orelha direita mascarando a orelha esquerda. Então, aqui também a gente vai precisar retestar. Na frequência de 2, 45, que perde 5, é 40. Mas a atenuação, a perca na frequência de 2000 é 45. Então, a gente não vai precisar, porque 40 é menor que 45. Então, não vamos precisar mascarar. 45 menos 10, 35. Não vamos precisar. 50 menos 15, 35. Não vamos precisar. 55 menos 15, 40. 40 é menor que 50, que é os valores de atenuação para frequência de 3 a 8.000. E por último, na frequência de 8, 55 menos 15, que no caso vai dar a mesma coisa que essa. Então não vamos precisar também. Então na via aérea, a gente vai precisar mascarar essas três frequências aqui: 250, 500 e 1000. Como é que é o... Isso foi quando mascarar. Agora a gente vai o como mascarar, tá? Pronto. A gente vai retestar. Escrever aqui na preto, que é melhor. Vou colocar aqui limiar. Beleza, espera aí. Limiar. E aqui vai ser o ruído. A gente vai retestar esse limiar de 55 com um ruído na orelha contralateral, que no caso é a esquerda, a orelha não testada. E como é que é o cálculo do ruído? Na frequência 250, a gente vai pegar limiar de via aérea da orelha não testada, 45, mais o fator de efetividade ou o fator de segurança, a mesma coisa, são sinônimos, que é 10 ou 15. Vamos utilizar 10, que a massa utiliza 10. 55 mais 10 vai ser o meu ruído inicial, que no caso é 55, tá? 55. A gente vai retestar o limiar de 55 com um ruído de 55 na orelha não testada. Vou dar o estímulo, o apito. Cara, eu acho muito constrangimento falar o pi, mas é o pi, sabe? Com um ruído chiado em 55. Se ele escuta o limiar em 55, a gente vai dar o primeiro platô, que no caso vai ser mais 10. Deu o primeiro platô. O chiado tá rolando na orelha esquerda, tá? E não para de rolar, não. Vou retestar o limiar com apitinho. Se ele escuta, beleza. Vou dar meu segundo platô.
mais 10 ainda. Com ruído em 75 agora. 75. Se ele escuta novamente em 55 o limiar, quer dizer que realmente esse é o limiar dele. 55. E o ruído final vai ser 45, que é a via aérea da orelha não testada, mais o 10 de efetividade, mais os 2 platôs que eu dei. Ou seja, vai ser 75 esse ruído final. Aí bora lá pro audiograma. Eu devia ter feito um lápis, porque a gente vai ter que alterar o resultado aqui. Aqui, 55, a gente vai só trocar o símbolo, porque o limiar não desceu. Mas se tivesse descido, a gente colocava aqui mais embaixo, tá? O limiar mascarado é assim, ó, o triângulozinho aqui, ó. Isso aqui não pode ser feito, tá? Devia ser de lápis. E a gente vai ter que colocar o ruído na orelha esquerda. Como a gente tava mascarando a esquerda, colocando chiado para ela não ajudar, o ruído tem que ser aqui, ó. Em quase quanto foi o ruído final? 75. Então esse 75 a gente coloca bem aqui assim, ó. Tá? Pois é. Aí esse raciocínio, ele vai ser o mesmo na frequência de 500 e na frequência de 1000. Só que a gente tem que levar em conta no cálculo do ruído quanto é que o limiar de via da orelha não testada em 501, tá? Aí tu pode se perguntar, mas Cauã, então vai só mudar o símbolo aqui? Não necessariamente, porque esse pode ser realmente o limiar dele. Só que quando a gente mascara, pode descer um pouquinho. Só que aqui no cálculo vai ser a mesma coisa. Só que no caso, por exemplo, dei o ruído inicial, o mínimo, que seria o 45 mais 10. Deixa os platôs de lado por enquanto. Vamos retestar 55. Ele poderia não escutar o limiar em 55. Ou seja, a gente aumentaria para 60. Se ele não escutasse novamente, 65. A partir do momento que ele escutasse, o raciocínio seria isso. Aí a gente daria o primeiro platô, aí vê se ele escuta novamente. Aí o segundo platô, vê se ele escuta. Se ele realmente escuta, vai ser o limiar e o ruído final, tá? Aí, para via aérea, nessas três aqui, vai ser esse o raciocínio. Eu não vou fazer porque já tá com 7 minutos, então ia demorar demais. Vamos para via óssea. A via óssea, como é que a gente mascara? Como é que é a regra do quando mascarar? A gente vai comparar. Vamos fingir que isso aqui já tá mascarado, tá? Vamos fingir que isso aqui já tá mascarado. A gente vai comparar o gap aéreo ósseo. O que é o gap aéreo ósseo? Nada mais é do que a diferença entre a aérea e a óssea. Aqui, a aérea está em 60. No caso, 55, na verdade. Está bem aqui no meio. 55. E a via óssea está em 10. Ou seja, quanto é que é o gap? A diferença. 55 menos 10. 45 é a diferença. Ou seja, o gap é de 45. Se o gap for maior que 10, a gente vai precisar mascarar. Ou seja, a gente vai precisar mascarar tudo que tá aqui. Tudo desse lado e tudo desse lado. Porque tá tudo maior que 10, ó. Beleza? E como é que é o cálculo de como mascarar a via óssea? É basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. A única diferença é que tem o efeito de oclusão, só que em perdas condutivas e mistas a gente não utiliza. Só na sensório neural ou se for normal. Entendeu? Como não tem um efeito de oclusão, vai ser a mesma coisa. A única diferença vai ser os platôs, que de vez de em 10, os dois platôs de 10 vai ser dois platôs de 5. Então bora lá. Aí a gente vai retestar a frequência de 500 aqui em 10, limiar ósseo em 10, ou seja, vou colocar aqui, limiar ósseo 10. Ruído. Como é que é o cálculo do ruído? Do mesmo jeito da via aérea. Limiar de via aérea da orelha não testada, ou seja, da orelha esquerda, 40 mais 10 de efetividade, 50, tá? Vou retestar o limiar em 10, limiar aqui de 10, ó. Dá a vibração óssea na orelha direita. E na orelha esquerda, devia ser azul, né, para ficar mais intuitivo, mas enfim. Devia ser azul. Na orelha
esquerda, a gente vai colocar o ruído. 50 inicial. Deu o chiado. Ele realmente escutou em 10. Vou aumentar o ruído em mais 5. Que é o platô na via óssea de 5. 55. Dei novamente o apito com limiar em 10, com ruído agora de 55. Ele escutou? Beleza. Meu segundo platô, mais 5. Ou seja, agora está em 60. Ruído em 60. Ruído tá torando na orelha esquerda. Torando na orelha esquerda. O limiar tá em 10 no vibrador ósseo. Retestei. Realmente escutou? 60 vai ser o ruído final. E o limiar realmente vai ser em 10. O que a gente faz? A gente pega esse 60. Coloca bem aqui na parte de via óssea. Ó. 60. E a gente vai e troca o símbolozinho aqui. Só isso. Agora, vamos pra logaudiometria, porque a gente vai precisar mascarar a logaudiometria também. A gente vai ter que mascarar tudo, enfim. Vamos primeiro fazer a logaudiometria normal. Esquece mascaramento por enquanto. Como é que a gente faz a logaudiometria? Média tritonal de via aérea das frequências de 500, 1 e 2. Aqui está em 55, aqui está 50 e aqui está 45. A média vai dar aproximadamente 50, tá? Então, vamos colocar 50 aqui, ó. O LRF, como a Márcia diz, ele tem que ser igual à média tritonal ou até 10 decibéis acima. Ou seja, 50, cadê? 50, 55, 60, tá? IPRF. Vamos lá. O IPRF, vamos pegar a média tritonal, que deu 50, e vamos somar mais 30. E a gente vai deixar esse 30 fixo, ou seja, 80. Bora lá para as porcentagens. Na prática, a gente vai apresentar as 25 palavras, mas a gente não está na prática, a gente está na imaginação. Estamos sendo esquizofrênicos aqui. Como os limiares ósseos eles estão normais, só com uma perdinha aqui em 4000, a porcentagem vai dar de 100 a 92. Vamos colocar aqui 96, porque ele errou uma palavra e cada palavra corresponde a 4%. Vou colocar 96. De 100 a 92, a gente não precisa fazer o dissílabo, porque dissílabo é só abaixo, ou seja, 88 para baixo. A gente não vai precisar fazer. Aí vamos ver agora se precisa mascarar. Bora lá. Como é que é o quando mascarar da logaudiometria? A gente vai pegar... Então, primeiro ver se o LRF precisa, né? Que no caso é a fala da orelha testada. A fala aqui está em 50. 50 menos a média tritonal de via óssea da orelha não testada. Repetindo. Média tritonal de via óssea da orelha não testada. A gente está testando essa, ó. LRF da orelha direita. A não testada é a esquerda. É a média tritonal das ósseas, ou seja, 500, 1 e 2 das ósseas da esquerda. Que fazendo vai dar 10. Arredondando vai dar 10, a média. Ou seja, é 50 menos 10, que é a média tritonal de via óssea da orelha não testada, tem que ser igual ou maior que 45. O que é esse 45? É a atenuação. É a perda de energia para a logaudiometria, para o LRF e o IPRF. Se for igual a isso, ou maior, quer dizer que a orelha não testada está escutando pela minha testada. Aqui, 50 menos 10 é menor ou igual que 45, que é 40. Ou seja, não vamos precisar mascarar o LRF. Agora vamos ver se a gente precisa mascarar o IPRF. Como é que é? É a mesma coisa. É a fala da orelha testada, porque o LRF é 80, menos a média tritonal de via óssea da orelha não testada, que é a mesma daqui, que deu 10.
tem que ser igual ou maior que 45 decibéis. 80 menos 10, 70. 70 é bem maior que 45. Ou seja, a gente vai precisar mascarar o IPRF aqui. A gente vai retestar aqui, mascarando à esquerda. Tá, bora lá. Essa parte aqui costuma complicar. Como que a gente mascara? Fala da orelha testada. Fala 80 menos 30, que é fixo da fórmula. Pode pensar, da onde que vem esse 30? Da fórmula. Da fórmula, não esquenta com esse 30, é da fórmula. Mas a diferença dos gaps da via aérea e da via óssea da orelha não testada. Vamos lá que pode ser um pouco difícil de entender. 80 menos 30, ok, 50. Esse 50 ele vai somar com a diferença dos gaps da orelha não testada, que é a orelha esquerda. Aqui, a média tritonal de via óssea deu 10, ok? 10 menos... Quanto é que deu aqui as médias, a média de via aérea da orelha não testada? Deu 40, ok? Menos 40. No caso, devia ser ao contrário, né? 40 menos 10, mas, enfim, vocês entenderam, eu tô gravando por mais de uma pessoa, então é vocês. 40 menos 10. 30. Porque esse 30 é o gap das médias tritonais, tanto de via óssea quanto de via aérea. Entende? Só para reforçar mais uma vez. A gente vai fazer média de via aérea, média tritonal de via aérea, média tritonal de via óssea. A gente vai ver a diferença que essas médias têm. Aqui, a média de via óssea deu 10 e a média de via aérea deu 40. Ou seja, a diferença deu 30. Esse 30, a gente vai somar com 50 aqui, ó. Ou seja, 80 de ruído. Esse foi o cálculo do ruído. Aí o que a gente faz? A gente pega esse ruído, coloca bem aqui assim, ó, na orelha esquerda. 80. Só isso. Só isso, né? Enfim, é muita coisa. Enfim, aí esse é o raciocínio para mascarar a via aérea, mascarar a via óssea e mascarar a logoaudiometria. Aí pode perguntar, calma, mas esses daqui de baixo, a tipanometria e o reflexo acústico, a gente vai fazer? A gente vai. Só que não nesse caso. Porque nesse caso, ele tem uma otite secretora, tá com secreção, tá, ou seja, uma otorreia, tá, o líquido ele tá vazando. Então a gente não vai poder colocar a sonda, porque tá vazando. Então a gente não vai fazer, nesse caso, a tipanometria. Tem que também dar tipanometria. E a gente também não faz o reflexo acústico.